وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوصيكم إخوتي الكرام بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتمسك بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وبعد، meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos aqui à vossa frente para mais uma vez podermos partilhar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, aquela que é tão vasta e nós conhecemos a vastidade da ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, aquela que Allah subhanahu wa ta'ala descreve nos seus livros, dando exemplo e dizendo que se todos nós fizéssemos os oceanos de nossa tinta e pegássemos todas as árvores que existem no planeta, fizéssemos as árvores de nossa caneta. No entanto, para usarmos oceanos, todos que existem, como a tinta, para podermos descrever a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala, esses instrumentos, água, assim como as plantas, iriam terminar, sem, no entanto, terminar a ciência de Allah subhanahu wa ta'ala. E, no entanto, nesta senda em que nós estamos aqui, para podermos trazer mais uma temática, mais um tema da nossa religião islâmica. E o tema que nós vamos aqui trazer tem a ver com os últimos acontecimentos. Tem a ver com os últimos acontecimentos que tornaram, ou que fizeram, e que mudaram, e que viraram o mundo. E essas informações, ou esses acontecimentos, tornaram-se acontecimentos globais, ou então da arena internacional. Estamos a falar concretamente, meus caros irmãos e minhas irmãs, da queima do Alcorão, que aconteceu no mês antepassado, na Suécia, e ciclicamente uma ação da mesma natureza veio acontecer na Dinamarca, e o mesmo ato, de forma cíclica também, veio acontecer na Nigéria. Na Suécia, um cidadão de origem árabe veio queimar e rasgar o nosso livro Corão em público. Na Dinamarca, uma ação igual também aconteceu. Na Nigéria, dentro do nosso continente africano, um músico foi dançar na mesquita e fez seu clipe. Então, é neste sentido que nós vamos trazer um tema cujo titulamos Defendendo o Alcorão Sagrado dos Orientalistas e dos Inimigos. Eu gosto, antes de entrarmos do foco da nossa conversa ou do nosso tema, percebermos o nosso tema em si. Como se diz que um estudante, quando percebe a questão, é resultado, ou seja, é indicativo dele responder bem a questão. Então, o nosso tema é defendendo o Corão, defendendo o Alcorão Sagrado do orientalista. Então, temos que perceber o que é defender, temos que perceber o que é ser orientalista. Então, queremos defender o Alcorão Sagrado dos orientalistas. Quem são os orientalistas? E dos inimigos do Islã. E quem são os inimigos do Islã? Meus caros irmãos, os conceitos que estão aqui no nosso tema, a palavra defesa, nós conhecemos. A palavra orientalista, ela pode ser obscura para algumas pessoas. Orientalista são aquelas pessoas que estão no Islã ou não estão no Islã, mas estudam o Islã para combater o Islã. Em árabe chama-se mustashriq. São aquelas pessoas que podem não ser do Oriente, podem não ser da África, podem não ser da Ásia, podem não ser da América, mas qualquer indivíduo
que estuda o Islã para combater, é que chama-se orientalista. O inimigo, no entanto, é aquela pessoa que não aceita as nossas ideologias e ainda nos combate. Então, o nosso tema irá se cingir, no entanto, da defesa do Sagrado Alcorão, dos orientalistas e dos inimigos. Meus irmãos, a questão de combater-se o Corão, ele não começou hoje. A questão do nosso livro sagrado Alcorão ser combatido não começou no século XXI. Isto veio desde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a profecia. É daí que nesta nossa abordagem vamos trazer vamos trazer 5 ou 6 aspectos que vão responder este nosso tema. Primeiro, vamos falar a razão que leva com que as pessoas combatam ou queiram combater o Corão. Este é o primeiro ponto. Os motivos que levam com que o mundo ou que levam com que as pessoas tentam combater o Corão. É o primeiro ponto que nós vamos abordar. O segundo ponto que nós vamos abordar, meus caros irmãos, é a questão do combate ao Alcorão na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e depois na era das civilizações de cruzadas. E no fim, vamos trazer o combate ao Alcorão sagrado nos nossos dias de hoje. Como é que acontece? Vamos trazer também o quarto ponto, que será o Corão como um livro universal, ou um livro para todos, seja muçulmano ou não muçulmano. O quinto ponto, vamos trazer a questão da proteção do Alcorão, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos o livro que é o Alcorão, wa inna lahu lahafidhun, e nós prometemos a sua proteção. Mas, no entanto, vimos e assistimos o livro a ser queimado. Onde é que está a proteção de Allah? Vamos responder esta questão. E por fim, meus caros irmãos, o sexto ponto, vamos falar da questão como é que nós devemos nos comportar como muçulmanos quando o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, quando os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala são desvalorizados ou então não são considerados. Desta feita, meus caros irmãos, vamos abordar nesses nossos 6 pontos que espero eu que de alguma forma irei trazer uma mensagem, lições que poderão servir para mim e para vós, para de alguma forma aumentarmos o nosso know-how, o nosso saber, para, no entanto, podermos incrementar as nossas boas práticas por um lado e deixarmos as nossas más práticas por outro lado. Meus caros irmãos, os motivos que levam com que as pessoas combatam o Sagrado Alcorão, eles são conhecidos. E eu vou resumir em 3. Que o nosso livro Corão, ele sempre terá inimigos, sempre terá pessoas para combater. Por que razão? Primeiro está na razão da crença. Allah subhanahu wa ta'ala, quando dá a profecia ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele veio encontrar certas práticas, certas crenças, em que alguns até fabricavam os seus próprios deuses para adorar. Alguns tinham seus deuses ou tinham suas criaturas, algo que eles próprios fabricaram e, no entanto, consideravam Deus. E o profeta, quando veio ensinar às pessoas que não existe outra divindade a ser adorada, senão o único Allah subhanahu wa ta'ala. Isso criou divergência. Alguns aceitaram e outros não aceitaram. Logo, este é o motivo, é o primeiro motivo que leva com que as pessoas tentam combater o Corão. O segundo, o Corão, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a profecia, todos nós sabemos o quão o mundo árabe, o quão a Península Arábica estava perdida. Em termos comportamentais, em termos de caráter, o quão a Península Arábica, o quão aquela região e no mundo no geral estavam perdidos.
Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando veio ensinar que nós não podemos casar mais de 4 esposas, quem tiver mais do que isso, divorcie. Nós não podemos matar as nossas filhas quando elas nascem. Foi motivo também de discordância, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam é aquele que Allah subhanahu wa ta'ala lhe classificou: wa innaka la'ala khuluqin azim. Na verdade, tu, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tendes comportamento sublime. Essa é a segunda razão. A terceira razão, meus caros irmãos, é uma questão da expansão islâmica e da sua pujança econômica e política. Eu vou me explicar melhor. Hoje, a religião que mais cresce, a religião que tem mais aceitação no mundo é a religião islâmica. Hoje, o mundo que mais cresce economicamente é o mundo islâmico. Hoje, o ator mais principal na política é o mundo islâmico. Então, essas são as razões que levam com que as pessoas que combateram o Corão no passado, hoje também continuam a combater. Bom, será que no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a questão era assim simples? Não era. Allah subhanahu wa ta'ala disse: wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhadakum in kuntum sadiqin. Allah subhanahu wa ta'ala desafiou o árabe naquela altura e continua desafiando que se vocês têm dúvida do Corão que nós revelamos para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então tragam um sura semelhante. E eles não fizeram, não conseguiram. E Allah disse: não só façam isso, vocês podem se unir, no entanto, para desafiar este Corão, se tem discapacidade. E não fizeram isso. Então, o combate do Corão aconteceu no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na qual Allah subhanahu wa ta'ala veio desafiar a humanidade, dizendo: afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Acaso vocês não pensam sobre o Corão? Se o Corão não fosse mensagens, não fosse o livro pleno de Allah subhanahu wa ta'ala, vocês encontrariam divergências. E nós não encontramos divergência no Corão. Então, Allah subhanahu wa ta'ala desafiou todos os árabes, seja naquela altura e continua a desafiar hoje. E teve 4 passos de desafio, onde Allah subhanahu wa ta'ala pediu aos árabes para que trouxessem pelo menos um versículo. Não conseguiram. Começou em 10 versículos, não conseguiram. Em um versículo único, não conseguiram. Em um Corão inteiro, não conseguiram. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ, para fechar, disse: قُلْ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ. Diga ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se todos os humanos, assim como os djinns, eles tivessem uma coligação, tivessem uma junção, uma união, para, no entanto, tentar trazer um Corão semelhante a este, eles não iam fazer. Então, este é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, na qual Allah subhanahu wa ta'ala desafiou a humanidade, assim como os djinns, para, no entanto, trazer um livro semelhante, mesmo que fosse um ayat, ninguém conseguiu trazer. Meus irmãos, este livro Corão, que foi combatido no passado, continua a ser e foi combatido na era passada e continua a ser combatido hoje. Se fosse para ser derrotado, quem iria derrotar o Corão? Seriam os árabes. O Corão, se fosse para ser derrotado, o Corão, se não fosse para vencer, ele seria derrotado naquela altura. Estamos a falar há mais de 1400 anos. O que não aconteceu não vai acontecer. Os árabes, todos eles se uniram
quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam recebeu a profecia, começou a receber as revelações, começou a propagar e a fazer o seu da'wat, os árabes se uniram e disseram que vamos enfrentar, vamos desafiar o Muhammad, como eles chamavam, para, no entanto, parar de ler o Coran, para, no entanto, parar de fazer o seu da'wat, para, no entanto, proibirmos de ler o Coran em público. Foi quando eles, os árabes todos, escolheram a pessoa mais fluente na sociedade, que se chamava Walid ibn Mughira. Walid ibn Mughira, linguisticamente, pessoa aceitável, em termos da sociedade, pessoa também aceitável. Este foi ter com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apanhou-lhe a ler o Coran. Um kafir, um descrente, que vai combater o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para parar de ler o Coran e para não fazer o da'wat. Mas quando ele ouviu as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, reconheceu dizendo: innahu la halawa wa inna alayhi la talawa wa innahu laysa bisihr wa innahu laysa bisihr wa innahu ya'lu wa la yu'la alayhi. Este Coran que eu vim aqui para, no entanto, combater o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e desafiá-lo, ele, quando começa a ouvir, quando chega e ouve palavras do Coran, ele começa a ficar confuso, perplexo. E o Coran faz essa menção quando no Surat al-Muddathir descreve a essa passagem. Mas este inimigo, este descrente que ia combater o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse que as palavras que Muhammad está a recitar, elas são palavras doces. E as palavras que Muhammad está a ler não são palavras de magia ou de sihr. As palavras que Muhammad está a ler são palavras superiores que nada irá superar a essas palavras que é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus caros irmãos, o Coran foi combatido, assim como vimos, na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E este combate e este ataque continuou, particularmente na era da civilização, na era da filosofia, na era da cruzada. O mesmo aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes. Então, quando surge a filosofia, foi, no entanto, para combater o Coran e também não conseguiram. Então, o ataque e o combate vem até os nossos dias de hoje. Razão pela qual nós assistimos o Coran a ser combatido de todas as formas. O combate que nós tivemos no passado, na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na era das civilizações, é o mesmo tipo de combate que estamos a ter hoje, mas o que mudou são as fórmulas, são as formas como eles combatem. Vejam que antigamente era tic-tac, era mostrar ciência com ciência. Hoje, porque eles são derrotados, porque sabem que já são vencíveis, o que é que fazem? Quebram o Coran. Mas será que isso resolve o problema? Será que o mundo, no ataque e no combate que eles queriam para nós muçulmanos, queimando o Coran, denegrindo a nossa imagem, será que resolve o problema para pôr o fim do Coran e pôr o fim do Islã? Nada, e jamais irão fazer. Por quê? É este nosso quarto ponto, a proteção ou a promessa de proteção do Coran perante Allah subhanahu wa ta'ala. Onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Realmente, ou de facto, nós revelamos o Coran e nós somos responsáveis para a sua proteção. Então, meus caros irmãos, na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na era das civilizações, o Coran não foi vencido, o Coran não foi dominado, o Coran não foi abolido, o Coran não foi vencido de todas as esferas existentes. Seria hoje em que eles iam vencer o Coran? Jamais e nunca. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu revelar o seu livro e também
Ele próprio, Allah subhanahu wa ta'ala, prometeu a sua proteção. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Quando Allah subhanahu wa ta'ala promete qualquer algo que seja, ele sempre vai acontecer. Se fosse nessa senda dos ataques que nós temos no dunya, o Corão já não existia. Mas a promessa de Allah subhanahu wa ta'ala prevalece, sempre irá prevalecer. Todos nós sabemos que a África foi colonizada. O nosso país é um exemplo. Mais de 500 anos, particularmente aqui no norte, onde os portugueses vieram para nos colonizar e encontraram o Islã e o Corão enraizado nas nossas mentes. Os nossos papais e avós que digam, que testemunhem isso, eles quando vieram, e aqui também para quem são os estudiosos de história, uma das razões das colônias também era para devastar a religião islâmica que já predominava na África. Razão pela qual os nossos anciãos, os nossos avós, papais, que testemunham o que eu estou a falar. Quando o português veio na sua colônia, uma das coisas que ele quis fazer era acabar com o Islã. Não é isso. Os nossos nomes, se você era moça, mudava para Antônio. Se você era Yusuf, você mudava para José. Se você era Mariam, você é Maria das estrelas, por aí. Você era obrigado a ir à escola para comer o porco. Você era proibido de fazer só o salat. O Islã em si, ele não tinha espaço. Mas será que conseguiram? Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós prometemos a revelação do Corão e também somos seus protetores. O Corão é o único livro no mundo. Repito, o Corão é o único livro no mundo cuja sua facilitação foi dada por Allah subhanahu wa ta'ala para sua memorização. Qual outro livro? Os mais inteligentes nunca apareceram aqui a cantar em história. Os mais inteligentes nunca apareceram aqui para cantar qualquer manual científico que existe no mundo. Mas o Corão, nós cantamos de primeira página até ao fim. Promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, o colono que esteve em Moçambique, que também esteve em outros quadrantes do mundo, na Índia, quando os ingleses dominaram a Índia e começaram também com as mesmas artimanhas que tiveram em Moçambique para acabar com o Islã. Na Índia, um ancião, uma pessoa inteligente, ele disse para o colono: se vocês quiserem acabar com o Islã, acabarem com o Corão, não é, no entanto, rasgando ou queimando os livros. É fazendo o quê? A ideia que ele dava ao colono é vocês matando as crianças ou matando os homens. Porque o Corão está no peito do ser humano muçulmano. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nós revelamos o Corão e nós somos seus responsáveis para a sua proteção. Meus caros irmãos, este livro, Corão, não é livro unicamente de muçulmanos. Essa também é uma das razões que leva com que eles combatam o Corão ou queiram combater o Corão. O livro Corão não é livro unicamente para nós muçulmanos. E infelizmente o muçulmano pensa que o livro Corão ele serve para ler, para o seu salat ser aceito na mesquita. O muçulmano pensa que o Corão é um livro de adoração e simplesmente não é isso. O Corão é um livro, é uma constituição universal, é um livro, toda a nossa ciência, tudo aquilo que nós precisamos no mundo encontramos lá. Se você quer casar, está no Corão. Se você quer praticar o comércio, está no Corão. Se você quer a política, está no Corão. Se você quer a geografia, está no Corão. Se você quer a antropologia, está no Corão. Se você quer a meteorologia, está no Corão. Se você quer o meio ambiente, está no Corão. O mundo, por esta riqueza que nós muçulmanos temos, ele combate o Corão. Mas nós muçulmanos, será que descobrimos
ou investigamos para conhecer essas coisas? Não, são poucos que fazem. Então, este é um motivo também que leva com que as pessoas combatam o Corão e roubar a nossa ciência para eles se intitularem como autores da descoberta da ciência, o que não vai ser possível. Meus irmãos, na senda do Corão ser um livro universal, um livro para todos, cujo as mensagens que vieram no Corão para orientar o mundo serviu para todos nós, independentemente da sua religião. As mensagens que vieram no Corão para nos orientar a deixarmos as mais práticas serviu para todos nós. Assim como também a descoberta científica que está no Corão não serviu simplesmente para o muçulmano. Eu vou vos dar exemplo. Ainda nos anos passados, penso que foi ano passado, a ciência, uma universidade americana, fazendo a sua investigação científica, eles foram descobrir uma coisa, só agora, no século XXI. Eles foram descobrir uma coisa através dos seus laboratórios, mas é uma coisa que o Corão já nos falou há mais de 1400 anos. E nós lemos esses versículos, passamos como se nada tivesse acontecido. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna Allaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. O que é que significa isto? Nós lemos esse versículo, mas as grandes universidades, que não são islâmicas de muçulmanos, fazem estudos e descobrem aquilo que o Corão falou. Onde é que estamos nós muçulmanos? E o que é que primeiro esse versículo está a dizer? O versículo diz: Allah, quando quer elucidar, quando Allah quer trazer uma evidência ou quer proibir-nos algo, e Allah ter que trazer exemplos, Ele não tem vergonha. Inna Allah la yastahi, Allah não tem vergonha em trazer um exemplo. Um exemplo ínfimo como que? Como mosquito. Quando Allah quer trazer uma evidência, quer nos proibir algo, essa coisa, por mais que seja pequena, insignificante, Allah, quando quer falar, sempre vai falar. Allah falou de quem? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan. Depois disse: fama fawqaha. Não tem vergonha de falar uma coisa tão pequenina como um mosquito e ainda por algo que esteja por cima do mosquito. Mosquito pequenino, quase invisível. Allah disse: não tem vergonha em falar do mosquito, mas também de outra coisa que seja por cima do mosquito. Hoje a ciência, graças ao Corão, descobre que por cima do mosquito tem um outro inseto mais pequenino que se alimenta de mosquito. Esta também é uma das razões, as razões científicas, os motivos científicos, é uma das razões que leva com que os orientalistas e os inimigos do Islã tentam combater o nosso Corão. Meus caros irmãos, os orientalistas que tentaram estudar o Corão ou o Islã para nos combater ou para denegrir a nossa imagem, maior parte deles se tornaram muçulmanos. Maior parte deles escreveram livros a anunciar o seu Islã e ainda escrever livros a favor ou a defender o Islã, graças a Allah subhanahu wa ta'ala. Temos exemplos que eu posso trazer aqui de 1862, de um francês que era tão revenho, que era tão duro em criticar o Islã e em criticar o Islã e em denegrir a imagem do Islã. Alfonso Titano, de 1860. Ele, depois de combater tanto o Islã, ele veio anunciar o seu Islã, dizendo: de todas as abordagens que eu tentei fazer e de todas as comparações que eu tentei fazer, comparações religiosas ou comparações das religiões, eu fui encontrar que o Islã é a única religião verdadeira, porque ela só adora o único Allah, que não se assemelha a nenhuma outra divindade, assim como outros orientalistas. Meus caros irmãos, como é que nós podemos
nos comportar quando atos de queima do Corão, quando atos que denigrem a imagem do nosso Islã, como é que nós, como muçulmanos, podemos nos comportar diante dessas situações? Esta é uma questão que vamos responder depois de uma pequena pausa. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة، نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون هذه هي الساعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له والتائب حبيب الرحمن، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أو كما قال: واتقوا الله عباد الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين. وبعد. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, a última questão que nós temos é a questão comportamental. É a questão de como nós devemos nos comportar quando algo que denigre o nosso sagrado Al-Qur'an de forma particular e denigre o nosso Islã de forma geral. Essa questão é controversa. Por quê? Quando aconteceu a queima do Corão, muitas pessoas quiseram se manifestar, muitas pessoas quiseram fazer alguns atos, e nós dizíamos que o nosso Islã, até algumas pessoas, aliás, perguntavam-nos por que nós não podemos queimar também os livros deles como Bíblia? Por que nós também não podemos fazer atos que desabonem também os seus lugares de adoração? E nós respondemos que a nossa religião islâmica, ela ensina-nos a respeitarmos outras religiões, por mais que sejam, no entanto, falsificadas. O Islã nos ensina a respeitar todos os profetas e todas as outras religiões. Logo, nós muçulmanos não somos ensinados a violência religiosa. Logo, nós muçulmanos somos ensinados até a sermos tolerantes religiosos. Não podemos, o nosso comportamento como muçulmanos, as lições que Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos e as orientações que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam trouxe para nós, elas não são alineáveis, elas não se podem trocar. Enquanto eles nos provocam, nós não vamos retaliar da mesma forma. Por quê? Nós, como muçulmanos, somos ensinados a respeitar outras religiões e isto completa-nos como muçulmanos. Nós, como muçulmanos, vivendo num país não islâmico, não podemos de alguma forma, ou não podíamos de alguma forma, incitarmos as manifestações. Mas temos uma orientação clara do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que disse: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Quem dentre vós ver um mal a ser praticado, que impeça-o, este mal, com a sua própria mão. Eu pergunto, os atos que nós arrolamos de queima do Corão, seja na Suécia, na Dinamarca e os outros atos em Nigéria, o que é que nós fizemos na base desse hadith? Será que impedimos com as nossas próprias mãos? Não tínhamos o poder. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: "Faman lam yastati' fa bilisani." E quem não conseguir impedir este mal, que o faça usando a sua própria língua. Então é nesta base que nós, como muçulmanos, repudiamos de forma viva
todas aquelas pessoas que põem em causa o nosso Alcorão Sagrado de forma particular e a nossa religião islâmica de forma geral. Porque a liberdade religiosa tem limites. Porque a liberdade em si tem limite. E vejam, meus caros irmãos, que este ato de queima do Corão é um país do primeiro mundo, estamos a falar de Suécia, trouxe porque Allah prometeu, e a sua promessa não vai se contrariar, no lugar onde se queimou o Corão, hoje o mesmo lugar se tornará o lugar que vai, no entanto, brotar o brilho do Corão e do Islã para o resto do mundo. Porque os muçulmanos compraram aquele lugar e vão erguer uma mesquita onde vai se ler o Corão e onde vai se praticar o salat. Algo contra eles próprios. Não é de louvar isto? Isto porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Enquanto eles querem combater o invencível que é o Corão, Allah está lhes denegrir. Então dizíamos, quando nós vermos um mal a ser praticado que denigre o Corão de forma particular e o Islã de forma geral, a primeira coisa é nós impedirmos este mal com as nossas próprias mãos. Será que a gente faz isso? Quantas vezes já vimos um mal a ser praticado e nós passamos? Quantas vezes o nosso vizinho já gritou de socorro e nós não fomos? Quantas vezes já vimos um mal no mercado, na sociedade a ser praticado e nós nem aproximamos para impedirmos com a nossa própria mão? E quem não conseguir com a sua própria mão, que faça o quê? Que impeça esse mal usando a sua linguagem. Meus irmãos, a questão de vermos um mal a ser praticado e nós não impedirmos foi o motivo que levou o povo de Bani Israel a ser amaldiçoado. E se nós vermos um mal como muçulmanos e não impedirmos, a ira, a maldição de Allah subhanahu wa ta'ala poderá cair para nós. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. Allah amaldiçoou o povo de Bani Israel, por quê? Porque eles não se impediam por mal que eles fizessem. Será que nós queremos pertencer a esse povo? Então é preciso, quando vermos um mal de qualquer natureza, impedirmos com a nossa própria mão. Atenção, não é violência. Se não conseguirmos falarmos advertência, é o que nós estamos a fazer. Dissemos que nós, como muçulmanos, criticamos e negamos e pedimos responsabilização de esses atos ou desses países que fazem ou que fomentam essas provocações para o nosso Din al-Islam. Mas também tem outra questão de quem não conseguir falar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. E aquela pessoa que não conseguir o primeiro passo, que é impedir com as suas próprias mãos, o segundo passo, que é falar, فَبِقَلْبِهِ, que tenha sentimento no seu coração. Mas será que você quer pertencer o primeiro, o segundo ou o terceiro passo? Se você pertencer o terceiro passo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Esses são o que tem imã fraco. Meus caros irmãos, esta é a forma como nós devemos nos comportar quando o livro de Allah subhanahu wa ta'ala é zombado, e não devemos parar nesses lugares, assim como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat An-Nisa, quando disse: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala revelou no seu livro que quando vocês estiverem num lugar onde os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala são zombados, são mal falados, o que é que podem fazer? فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Não podem sentar com essas pessoas. Será que nós fazemos isso? Meus irmãos, para terminar, quero recomendar a mim e recomendar a todos vós
O Coran não é unicamente um livro que serve a sua leitura para a aceitação das nossas adorações. Devemos, nós muçulmanos, usarmos o livro, o Coran, para ser nosso guião, porque ele é nossa constituição, para servir passo a passo das nossas vidas. Quero recomendar a mim e recomendar a todos vós que o Coran não é um livro que deve ser lido unicamente no Ramadã. Quero recomendar a mim e recomendar a todos vós que o livro, o Coran Sagrado, não é livro simplesmente para enfeitarmos nas nossas prateleiras, nos nossos escritórios, nas nossas casas. É um livro para nós lermos. E essa leitura mudar a nossa mentalidade. Essa leitura mudar o nosso comportamento. Essa leitura servir de guião e sermos exemplos na face da terra. Meus irmãos, não há tempo perdido. Todos nós podemos fazer parte daquela promessa de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos fazer parte das pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala usa para proteger o seu Coran, assim quando disse: Inna nahnu nazalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Meus caros irmãos, inshallah termino com esta exortação, com a perspectiva de desenvolvermos este tema, assim como outros temas neste local, assim como em outros locais que formos convidados. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دينا إلا قضيته ويسرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وغلبة الدين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.